Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com ares renovados. Gente do céu, Lulinha de volta nos holofotes. A denúncia de Bolsonaro cada vez mais em segundo plano. Na verdade, saíram até alguns textos falando sobre Bolsonaro, editorial do Estadão de hoje, que na verdade está criticando o Poder Judiciário, vejam só. Mas, se você pegar os jornais de hoje, acho que a cada 10 notícias, 5 é sobre Lula. E hoje de manhã e nas últimas horas aí do domingo, muita gente pontuando sobre inflação, hiperinflação até, o pessoal comentando sobre isso. A gente vai falar sobre isso hoje ainda. Problemas relacionados a articulações políticas, trocas ministeriais, a Janja criando problemas, até mesmo a Globo entrou aí para pontuar algumas coisinhas. Derretimento do Lula no Nordeste, Centrão falando, pula do barco porque o barco está afundando. Adorei essa matéria aí, né? Possível mudança aí de liderança no Congresso. Ninguém quer estar do lado do Lula. Pelo menos, cada vez menos pessoas querem. A gente começa falando sobre tudo isso, muito mais. O cenário de Brasil. Para na segunda parte, aí sim a gente fala. Fala do Jair, fala da editorial do Estadão, o choro da Eliane Cantanhede. Ontem teve uma coisa positiva, pelo menos aos meus olhos. Gostei muito mesmo. Até falei lá no canal secundário. Recebi um exposed, mas um exposed do bem, de verdade, foi um exposed do bem. Eduardo Bolsonaro comentou umas coisas na internet que eu acho que é bem interessante, dá pra gente ilustrar aqui algumas coisas. Quero falar sobre ele também, falar sobre o Trump. A imprensa brasileira tem uma explicação em por que Trump está tão preocupado com Bolsonaro e no finalzinho só trazer aquelas atualizações em relação aí ao processo que está sendo movido nos Estados Unidos. Teve mais uma pequena atualização, mas enfim, vamos que vamos. Começar o vídeo numa segunda-feira meio descontraída. Aqui foge um pouco da questão política. Ah, tem até um escândalo que a gente vai comentar depois disso, né? Eita, esse escândalo aqui é sensacional da ministra do Lula, mas... Começa a segunda-feira com o companheiro William Bonner, que até agora, né, espera a Fátima voltar para ele. Ele foi lá nas altas horas e ele falou um pouco sobre o Brasil e sobre como a vida dele, rapaz, está envolta de restrições. Ele tem que se restringir de determinados locais porque parece que ele não é tão amado pelo público. Veja só. Entendo que alguém, ou a esquerda ou a direita, vai me hostilizar. Agora, eu tenho que dizer, show da Blitz, não vou. Teatro, não vou. Não vou. Eu recebo muitos convites, mas por quê? Qual é o meu temor? Se eu for a um teatro e houver porque basta num teatro, num avião, num aeroporto, basta levantar a voz e fazer uma graça, com o celular na mão filmando, eu arruíno o show, eu arruíno a peça de teatro, eu estrago a viagem de todo mundo. Então eu prefiro viajar de carro, eu evito esse tipo de coisa. Mas tem muita gente ainda, e isso aqui é uma prova, que está com o coração aberto para escutar o outro, entendeu? Para aplaudir talentos, como a gente está vendo aqui. Então, enquanto isso houver, haverá esperança que seja assim, né? Uau, tô tocado, né? Tem muita gente ainda, ou seja, a plateia selecionada a dedo da Rede Globo. Até parece que a Globo é deixar qualquer um ir pra lá, né? Ficar próximo do William Bonner pra dar uma lacrada contra ele. Eu acho que isso aqui é um pequeno sinal do que é o Brasil hoje. A turminha que antigamente mentia na cara dura e recebia aplausos, hoje, grande parte da população já sabe quem é o William Bonner, já sabe o que ele faz. Já sabe mesmo o que ele anda fazendo e fez nas últimas décadas. Mas vamos lá, gente. Começar uma semana com um escândalo sensacional. Que fica até uma pergunta. De onde virá o dinheiro? Seria do Soros? Seria do Bill? Seria da Fundação Ford? Seria da USAID? Gravações mostram que ministro ofereceu verba à campanha de secretária que teria sofrido racismo. Já vai entender, dinheiro internacional. Gravações em poder da Comissão de Ética Pública da Presidência da República mostram que a ministra das Mulheres, a Cida Gonçalves, ofereceu uma seda negociada antes de demitir uma ex-secretária do Ministério que, segundo denúncia formulada por servidores da pasta, teria sido vítima de racismo no exercício do cargo. O acerto envolveria aumento de recursos para entidades no Pará, estado de origem da secretária, e buscar dinheiro até de fora do país para um grupo de apoio à campanha eleitoral dela em 2026. Nas gravações feitas por servidores da pasta e obtidas pelo Estadão,
A ministra acenou ainda com a possibilidade de emplacar a secretária em cargo ligado à COP30, a Cúpula Climática das Nações Unidas, a ser realizada pela primeira vez no Brasil, em Belém, lá no Pará. O processo ético envolvendo a ministra entrou na pauta de julgamentos da Comissão de Ética desta segunda-feira. O que é que vocês acham que vai ser o desfecho? Você acha que a Comissão de Ética do Lula vai punir uma estrela dessa? O Estadão obteve um relato em texto, uma gravação de queixas de ex-servidoras à Corregedoria do Ministério e outro áudio, em que a própria Cida fala sobre as contrapartidas e a proposta de que construíssem não só a saída acordada, como também a futura candidatura de Carmen Foro. Ela deixou a equipe em 9 de agosto do ano passado, 3 dias depois da exoneração. A ministra realizou uma reunião interna com a equipe remanescente na secretaria. No encontro, gravado por servidoras, o pessoal foi para lá com o celular, né? Modo gravação. Vamos pegar, vamos deixar nada passar. Se deu mal em Cida. A ministra relatou que, 1 mês e meio antes da demissão, buscou entendimento para a saída de Carmen Foro, mas que ela não levou muito a sério e, quando percebeu que era para valer, entrou com atestado médico e pediu férias. Cida aparece nas gravações dizendo que, caso demitisse também as demais colaboradoras trazidas por Carmen a Brasília, buscaria aumentar recursos para entidades locais no Pará e até dinheiro de fora do país para uma futura campanha eleitoral da ex-secretária no ano que vem. De onde que esse dinheiro viria? Essa é para mim a grande pergunta. Abre aspas. Eu disse para ela que a gente tinha que construir uma saída porque ela estava muito mais como candidata no Pará do que como secretária nacional. Que a gente construísse a candidatura dela, atrás de diversos órgãos e instituições para que ela conseguisse cumprir uma tarefa na COP30. E, ao mesmo tempo, a gente começasse a lutar recursos para o pessoal dela sobrevivesse lá no Pará, afirmou Cida Gonçalves, segundo as gravações. Em outro momento, na mesma reunião, é possível ouvir Cida falando do risco que a equipe ligada a Carmen perdesse o emprego. Aspas. A gente aumentaria o recurso para a questão das entidades lá. Eu correria atrás de dinheiro de fora do país para ter recursos para que vocês fossem um suporte da campanha dela daqui até 2026. De onde vem o dinheiro? Quem eram as pessoas que estavam na mente da ministra de Lula? Ia pedir pro Soros? Ia pedir para quem, ministra? Conta aí. De onde que viria esse dinheiro internacional? Quem é que ia doar? Quem é que ia doar? Falo mais uma vez, gente. É mais do que urgente aprovar algum projeto. Já existe um, mas se não for bom o suficiente, corre atrás de outro. Mas já foi protocolado o projeto de lei das ONGs do Felipe Barros, que versa sobre isso daqui, para tentar colocar um freio nesse dinheiro internacional. A pessoa que está assim, tá declarando para vocês como é que a coisa funciona. Ela está declarando nesse lindo poema. Até quando isso daqui vai acontecer no Brasil? Até quando isso aqui vai correr solto? Sem nenhum tipo de freio, sem nenhum tipo de, de impedimento. Veja só como são as coisas, né? De onde que vai vir o dinheiro? Aí beleza. Aguardemos explicações, né? Não vai dar em nada esse julgamento hoje. Mas pelo menos ganhou uma matéria aí no Estadão pra gente lembrar lá na frente o que foi o governo Lula. Começando a falar de Painho e do seu derretimento. Agora, rapaz, Guilherme Benchimol da XP, aquele lá que em 2022, nossa, né? Quem viveu, viveu. E lembra de como a XP se comportou ao longo de 2022. Aí aparece ali a matéria da Revista Oeste. O fundador da XP diz que o Brasil vive um cenário pior do que quando Dilma sofreu impeachment. É mesmo? Já tá pior do que quando era Dilma? Guilherme Benchimol também disse que não há clareza de direção a longo prazo. Aí Renato relembra, né, em 2022, Alexandre Padilha, que deve assumir aí a pasta da saúde, desfilava nos eventos da XP, garantindo que Lula não faria loucuras. Com várias matérias assim, especialmente na coluna do Lauro Jardim. Hoje, Benchimol diz que o Brasil está pior do que na época do impeachment da Dilma. O mercado foi cúmplice ou o namoro acabou? Não é possível que
É pura inocência, né? Fomos enganados. Eu não acredito nessa história. Olha isso daqui, gente. Eu acho que isso aqui não é à toa. A Folha de São Paulo escolheu esse comentário. Vocês conhecem qual é o padrão do leitor da Folha de São Paulo? É sempre algum esquerdeiro chato pra boneco, falando mal de Bolsonaro, falando alguma besteira. Mas dessa vez não. Aspas. Como alguém em sã consciência vota em uma turba dessa? Diz leitor sobre comemoração de 45 anos do PT. E aí? Por que a Folha resolveu dar destaque? Eu acho que esse aqui não é o leitor padrão da Folha. É um comentário que questiona como é que alguém vota no PT ainda. Como é que alguém dá vota no PT? E o clima tá gostoso. Tudo isso aqui das últimas horas. Finalzinho da noite de ontem. Que é pra começar segunda-feira alta astral. Sobre a Folha, ou Chico Sá, lá do ICL, né? É revoltante que um jornal tão importante na redemocratização, mesmo que tenha um passado questionável de aliança com a ditadura, tenha voltado a defender o resquício autoritário chamado Jair Bolsonaro, que é a opção errada. Folha? A Folha das diretas já caiu nessa? Mas como assim? Folha de São Paulo? Pronto, a Folha já virou bolsonarista. Criticou o Lula. Pontuou coisas mínimas assim que, sei lá, às vezes é o devido processo legal que tá na Constituição, já virou bolsonarista. Sabe, né? Hoje, defender o que tá na Constituição é ser bolsonarista. Aí vem a Globo. Criticada dentro e fora do governo, Janja vira alvo da oposição e popularidade desaba em pesquisas. Criticada dentro e fora do governo. Dentro, a primeira palavra, dentro. Criticada dentro do governo. Quem assistiu o vídeo ontem eu comentei. Ó, o Lula tá aqui, tá falando. Ah, a Janja, não sei o que, faz isso. Eu falei, o cara tá perdido, tá louco, né? Louco na Celebrina, não tem jeito. Ele não consegue perceber na cabeça dele, na cabeça de Lula, quem tá criticando a Janja é a oposição. Ele tá cego. E não tem jeito. Mais uma vez a Globo aparece pra tentar reclamar. E matéria já de hoje, dia 24, 3h30 da manhã. Esse é o tom que a gente vai começar a semana. E aí eu já vou até adiantar lá na frente, né? Gente, se vocês pegarem jornais hoje e você vai ver o tom da imprensa aí, a não ser que aconteça alguma coisa gigantesca hoje, sei lá, uma nova determinação do judiciário, uma canetada, uma super canetada democrática, o assunto de Bolsonaro morreu. O Lula não teve 5 dias de paz. Lula não teve 5 dias de paz, porque você tá pegando aqui a rebarba do sábado, já começou a apanhar ontem mais ainda, e hoje a turma vai voltar a passar o trator em cima do Lula. Não tem o que fazer, o governo acabou. O governo acabou. Diante da queda de popularidade enfrentada pelo Lula, adversários do governo ampliaram o escrutínio sobre a atuação da Janja, que é vista até por interlocutores do Palácio do Planalto, ou seja, o núcleo duro do governo, que só tem petista no Palácio do Planalto, é o círculo ali, né, ao redor de Lula, como uma das responsáveis por ampliar desgastes da atual gestão. Nas últimas semanas, Janja se tornou alvo de críticas dentro e fora do governo por episódios que vão desde a falta de transparência em sua agenda até a participação nas redes sociais. Não tem como dar certo. A consequência da elevação das cobranças já aparece refletida em pesquisas. Segundo o levantamento da Atlas Intel Bloomberg, divulgado na semana passada, 58% dos brasileiros têm uma imagem negativa da Janja. Esse número era 40% em outubro. A Globo classifica como um aumento expressivo. Realmente, 18% de outubro para janeiro, né? Não, de outubro para fevereiro. Fogo amigo. As críticas à Janja não se restringem à oposição. Lula, escuta a gente, Lula. Escute a Globo que lhe sustenta. Não é a direita que está preocupada, somos nós. Se livre da Janja. Internamente, a postura tem gerado incômodo dentro do governo. Segundo relatos, Janja costuma participar ativamente das reuniões realizadas no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, e opina sobre questões estratégicas. Na semana passada, a jornalista Daniela Lima, da Globo News, informou que, para evitar desgastes, Lula passou a restringir a presença da primeira-dama em certos encontros. No sábado, durante a celebração de 45 anos do PT, Lula defendeu a primeira-dama das críticas e disse que ela tem liberdade para atuar politicamente. A Globo sentiu. A gente comentou isso ontem, né? A Globo sentiu. A Globo falou, cara, o que a gente vai fazer com a Janja?
2 dias antes, em entrevista à Rádio Tupi, Lula já tinha saído em defesa da mulher pelas mesmas razões. Eu acho graça quando falam que a Janja dá palpite no meu governo porque ela dá mesmo. Janja cuida de mim de uma forma muito especial. Imagine, né? Imagine como essa forma especial. Lula, 79 anos, vai dormir. Quem aguenta aquele... Nossa! Já pensou? Mas a Janja aguenta. Chama de meu amor. Tu acha que um cara de 79 anos, que sabe que todo mundo ao redor dele só tá por puro interesse, tu acha mesmo que ele vai romper com a Janja pra ficar ao lado da Globo, da Glaze, de qualquer petista ou alguém do Centrão? Cara, o governo acabou. Só que não para por aí. Matéria também de hoje. Semana começa muito boa pro Lula. Problema para Lula, inflação impulsionou vitória de candidatos opositores mundo afora, incluindo a do próprio Lula em 2022. E vai se virar contra o Lula. Tendência global é de derrota. A Globo tava... A tendência é de derrota. É uma tendência global, Lula. Perdeu, Playboy. Que enfrentam preços altos, né? Dos incumbentes que enfrentam preços altos, seu mundo pós-fica em casa e conflitos, com cenários polarizados, clima de referendo é constante. Aí lá vai a Globo. Motivo de dor de cabeça para o Lula, o aumento do custo de vida é peça-chave da tendência que analistas têm chamado de onda anti-incumbente na política mundial, em que prevalecem vitórias da oposição. O que aprendi com a eleição americana é que o tema não era a inflação do momento, era o nível dos preços. A inflação estava controlada por lá e no Reino Unido também, só que a população não consegue mais comprar determinado produto porque o preço mudou de patamar. Não, a inflação está controlada, todo mês só sobe 20%. Irmão, o povo não consegue mais comprar as coisas. O povo quer ver o preço baixar ou os salários aumentarem. Quer ver o poder de compra subir. Isso não está acontecendo. Um dos problemas da popularidade de Lula é que o preço dos alimentos teve alta e o nível de preços mudou. Esse é um problema que ele vai ter na eleição e que Bolsonaro teve em 2022. No cenário brasileiro, o índice geral ficou perto da meta, 5%, né? 4,8%. Só que a própria matéria diz que quando você vai para alimentos e bebidas, subiu 7,69%, que eu acho que ainda tá pouco. Eu acho que foi mais esse aumento. E tá ali, né? É aquela mesma inflação mais palpável que as pessoas sentem diariamente no supermercado. E ainda tem outro problema, né? Ao todo, o país dos privilégios e dinheiro, eleições e poder, Bruno Caraza alerta para o risco de bidenização do presidente Lula, em referência ao Biden. Lula é o Biden brasileiro, é o Bidinho. A gestão Biden, né, tentou fazer isso, aquilo outro, mas no final do dia, tudo que fez não foi suficiente para apaziguar o discurso da oposição trumpista na campanha. E tu acha que no governo Lula vai conseguir? Lula ainda enfrenta uma situação mais desfavorável hoje, porque os preços de alguns alimentos e do combustível continuam crescendo. Fica a sensação, como pesquisas já diagnosticaram, que Lula não entrega o que garantiu no processo eleitoral que entregaria. Você quer ver uma coisa que pode ser bobagem, mas isso vai me pegando? O Carioca, sabe lá que era do Pânico, ele tem um podcast. Ele é de direita assumido. Né? Uma direita meio liberal, mas de direita. Gosta de Bolsonaro e tudo mais. É proibido no podcast do Bola do Carioca falar de política. É proibido. Os caras não falam de política. Porque o Bola não gosta. E de boa. Vai pra ser um podcast de humor. Essa semana eu tava assistindo alguma coisa lá. Tava assistindo uma participação do Rolandinho e do Magal. O Magal eu conheço, chato pra boneco. Mas o Rolandinho, ele tem uma síndrome, né? Ele não se desenvolveu assim, o corpo normalmente. Então ele tem assim, um aspecto meio infantil. Aí, no meio lá da discussão, o Rolandinho puxa lá, ele sempre papas na língua, ele começa a jogar questão de política. E o Magal, petistão, era puxa-saco o extremo da turma da lacração. Ele já foi redator, escrevia lá roteiro, né, pra turma do Porta dos Fundos. E aí os caras começam a colocar a questão de preço das coisas. Começam a falar de picanha. E aí eu vi que nem o Magal conseguiu passar pano pro governo Lula. Até o Magal tirou onda. E assim, quem acompanha a internet, já viu... Porque o Magal até é uma figura meio conhecida no Twitter, né? De determinadas coisas. Ele até já foi, em determinados momentos, um pouco próximo de alguns setores da direita. Então fica assim naquele vai, não vai. Os caras estavam lá no meio do podcast.
E o cara fala, tá testando a bolacha no Lula. Senta na bolacha do Lula, não voto mais. Você fala, e aí? Na hora do vamos ver, capaz de, né, se a classe artística mandar, vai lá e vota. Mas no presente momento, nem no podcast, o podcast é pra ser de humor, que o pessoal realmente não leva pra política, o pessoal tava tirando onda com o preço das coisas. Falando do preço da picanha. Quanto é que tá custando a picanha agora? Aí o cara falando de comprar melão, R$ 15 o melão, os caras já tirando onda, cara, tu vai no supermercado, tu vai fazer uma festa, é R$ 500. Tu vai fazer um churrasco, é R$ 500. Tudo é R$ 500 agora. Gente, um podcast que não é sobre política, sabe? Tá falando com o cidadão comum. E aí tu tá vendo assim, o cidadão comum que quer tentar relaxar, ele quer fugir das dores, das mazelas do dia a dia e dar risada. Aí ele vai pra dar risada e vê os caras reclamando do preço da comida. Eu não sei, eu não sei como é que o Lula vai conseguir chegar em 2026, né? Eu acho que, a depender do momento, eles não vão querer derrubar o Lula. Porque talvez não valha a pena derrubar o Lula, ficar só um pouquinho no cargo, né? Tipo o Alckmin, talvez não seja o suficiente. Talvez o melhor deixar o Lula até o fim e já com desgaste. Aí você pega aqui, ó, sobre a inflação. Ó pra isso. R$ 114,90 o quilo do café. E aí? Como é que resolve? Como é que resolve isso? Como é que resolve isso? Mas os problemas não param por aí. Lula reflui no Nordeste, tensiona aliados e vê poderio eleitoral ameaçado. Essa matéria é para ser discutida hoje, porque são 11 horas da manhã, 11 horas da noite. Assim nós começamos a segunda-feira. Uma denúncia contra o maior líder da direita brasileira, mais 33 pessoas, né, do caso jurídico mais importante do ano 2025, talvez da década. Ninguém mais tá ligando, porque ninguém aguenta mais essa história, essa ladainha de golpe. A queda brusca na avaliação positiva de Lula entre os eleitores do Nordeste acendeu alerta de aliados na região, impulsionou cobranças por mudanças de rota no governo e promete mexer no xadrez eleitoral de 2026. No Nordeste, principal reduto eleitoral do presidente, a avaliação ótima e boa de Lula caiu de 49% para 33%. Maior queda regional. 16% não é pouco não, viu? No meio político, a leitura é que a memória positiva dos governos anteriores do Lula pode ser insuficiente para garantir uma margem de votos ampla do petista na região. O novo cenário também põe em xeque o potencial de transferência de votos de Lula para os seus aliados. 8 dos 9 governadores do estado do Nordeste foram eleitos com apoio do Lula em 2022, com exceção da Raquel Lira, que tem tentado se aproximar do Lula. Em entrevistas recentes, governadores nordestinos enfileiraram uma série de ressalvas para que a retomada aconteça, né? Mas não vai, não adianta. Elmano do Ceará defendeu uma mexida grande na equipe, uma chacoalhada para acelerar as entregas. Fátima Bezerra quer que Lula intensifique a presença no Nordeste. Vai lá, Lula, vai, faz evento aí no meio da rua. Faz, sem ser evento controlado para tu ver como vai melhorar. Vai, Lula, vai, nunca te pedi nada. Pisa na rua, Lula. Vai no Mercadão, Lula, assim no lugar do povo. Vai, Lula, eu nunca te pedi nada. E Rafael Fonteles do PT diz que a comunicação precisa ser aperfeiçoada. Estão atacando o Sidônio. A queda da popularidade de Lula, contudo, estremece um dos pilares desta relação. O cenário se torna ainda mais desafiador em meio ao freio de arrumação dado pelo Supremo nas emendas, decisão que resultou em queixas de parlamentares e prefeitos. Aspas. O povo cobra as ações do prefeito. Quando ele não tem recursos, ele vai procurar o culpado para os problemas da saúde, das estradas, né? E a culpa cai sobre o presidente, afirma o senador Angelo Coronel, que vem brigando com o PT na Bahia. Aí, essa matéria tinha saído antes. No primeiro momento você pode ler e fala assim, não tem importância. Mas quando você coloca isso aqui após a anterior, você entende porque o Lula falou pro Rui Costa. Espera que a gente não sabe como é que vai estar ano que vem. O acordo de Lula e Rui Costa sobre as eleições de 26. Lula fechou um acordo com o Rui Costa. Ele quer ser senador pela Bahia. Em entrevista, Rui Costa contou que Lula autorizou o movimento, mas pediu para só bater o martelo no começo do ano que vem. Por quê? Porque não sabe mais o que vai ser. Com Lula derretendo, e aí, vai fazer o quê? Com Lula derretendo, vai apoiar o Rui Costa pra quê? Vai perder?
Vai entregar o Senado baiano pra extrema-direita bolsonarista? Às vezes é melhor compor, às vezes é melhor escolher outro nome. Gente, olha a Bahia, né? Tá na mão do PT, vai fazer 20 anos. Fazer 20 anos, você já fez 20 anos. E foi 8 do Wagner, 8 do Rui Costa, e agora tá com o Jerônimo, que só faz piorar. O cara foi governador, passou 8 anos no poder, foi reeleito, derrotou a família ACM, quarto maior colégio eleitoral do país, reduto petista. E Lula ainda tá mandando ele segurar a onda, porque não é certeza. Em tempos anteriores, oxi, o Lula já tava mandando fazer santinho. PT precisa ampliar alianças, diz dirigente. É um complemento. Por que o Lula tá mandando o recorte segurar? Cara, tem que segurar pra ver. Ampliar aliança, porque o PT tá cada dia mais mal visto pela sociedade. E pro Lula, qualquer coisa é aceitável, menos a direita. Então, melhor eleger alguém do Centrão, melhor eleger alguém do Centro Democrático, chame do que quiser, do que deixar a direita vencer. Aí tá ali. Durante o evento de comemoração do PT, o partido tem que mudar para ajudar o Lula, tem que ser mais governo, tem que ampliar as alianças. No dia do evento de comemoração dos 45 anos do PT, um dirigente do PT tá falando, a gente tem que abrir espaço para fora do partido. Os 45 anos do PT é falar, somos mais fracos do que nunca. Temos que voltar atrás. E aí você entende por quê, né? Esse barco vai afundar. O conselho de parte do Centrão para Isnaldo rejeitar a liderança do governo. O barco vai afundar. Isnaldo, não faça isso. Ele é de Alagoas. Dizem que ele tá próximo ali, né, do Hugo Mota. E aí tava sendo cotado aí para ser o líder do governo na casa. Mas ele tá sendo aconselhado, né, por parte do Centrão a rejeitar. Um dos aliados contrários à empreitada chegou a dizer ao parlamentar que esse barco vai afundar. MDB, que já pontuou que dificilmente marcharia com Lula em 2026, né? Se quer marchar, o Lula vai ter que ceder mais espaço. Como se não fosse suficiente 3 ministérios de alto poder e de entrega, né, que estão na mão do MDB hoje. Aí a matéria continua falando que se não for Isnaldo, pode ser o Aguinaldo Ribeiro, que foi o relator da reforma tributária e que já foi ministro da cidade, não era Dilma, só que, porém, todavia, interlocutores afirmam que ele dificilmente aceitaria sem ter um canal direto para falar com Lula. Nesse terceiro mandato, Lula está mais isolado que nos anteriores. Pouco recebe aliado do seu gabinete. Além disso, o Lula não tem celular próprio. Vai aceitar essa furada, essa enrascada? MDB dispensa comando da comissão da Câmara. Sabe por quê? Da principal, qual? CCJ. Como assim? O MDB não quer a CCJ? Não. Liderança do MDB, avisaram o Hugo Mota, não fazem questão da CCJ, porque eles sabem que não dá para ter tudo na vida. O motivo é que a legenda, né, mira um cargo considerado mais relevante politicamente na visão dos MDBistas. Assumir a relatoria do orçamento de 2026, ano de eleição. Você pode colocar um freio no governo ou facilitar a vida do governo. Nos bastidores, caciques do MDB admitem que dificilmente o partido conseguiria abocanhar tanto a CCJ quanto a relatoria do orçamento. Por isso a preferência pelo posto de relator da peça orçamentária. Fora que, tu acha que hoje esses partidos do Centrão realmente estão preocupados com a CCJ? Ninguém tem agenda. A agenda do Centrão é emenda. É só isso que o Centrão quer. O Centrão tá nem aí. Toma aí a comissão que tu quiser. Já foi o tempo que a gente tinha que fazer várias modificações. Além do MDB, outros dois partidos estão cotados nos bastidores para controlar a TCJ, União Brasil e o PP, que era o partido do Lira. Já a presidência da Comissão Mista do Orçamento em 2025, que vai fazer o orçamento em 2026, será indicado pelo Senado. Eles revezam, né? Um ano, o presidente é da Câmara e o relator é do Senado. No outro ano, o presidente é do Senado e o relator é da Câmara. E o presidente da comissão vai ficar, possivelmente, com o Wilder Moraes, que é do PL. Né? Senador lá, PL mais raiz, mas PL centrão, né? PL centrão, mas melhor do que nada, pelo menos. Esse é o cenário. E imagina como é que essa turma vai querer distribuir o orçamento do Brasil. Será que vai facilitar a vida do Lula? Eu acho que não. E o Lira, que anda sumido, essa notícia aqui é interessante só por uma razão. Ele dá início a movimentações
para o Senado e quem placar o filho na Câmara. Veja só. Como é que Lira está construindo a sua candidatura ao Senado? Será que a turma da direita às vezes consegue pensar dessa maneira? Lira deu início formalmente às movimentações para estruturar sua candidatura ao Senado, com reuniões com prefeitos aliados no estado para traçar sua estratégia. Os encontros ocorreram no último fim de semana, participaram 26 prefeitos do PP e 20 do MDB. O MDB é o partido de Renan Calheiros, adversário do Lira. De acordo com relatos, olha qual é a ideia do Lira para obter apoio de prefeituras. Eu vou dividir os meus votos de 2022, que eu fui o deputado federal mais votado no estado do Alagoas. E eu vou dividir entre meu filho e os meus aliados. O Lira teve quase 220 mil votos. Ou seja, ele vai... Veja como é que funciona a mente do Centrão. Eles conseguem ter um mapa de votos que eles conseguem assim quantificar, ó, nessas regiões aqui, com esses cabos eleitorais, com essa máquina, se a gente direcionar, aqui eu tenho 100 mil. Vou mandar pro meu filho. Esse restante aqui dá 120 mil. E aí eu reparto entre vocês, seja para federal, seja para estadual, e vocês me apoiam aí para eu vir senador. E aí o jogo vai ficar bonito, vai ficar bacana. Uma vez um amigo meu me falou que o PT era mestre em divisão de votos. E quando você olhava os deputados do PT, você não via assim grandes campeões de votos, 1 milhão de votos, 800 mil votos. Mas você via que todos eles pontuavam muito bem. O PT conseguia, assim, no final do dia, muitos votos, e os votos eram necessários para o cara entrar na máquina. Porque eles sabiam dividir essas regiões. Olha a importância de você montar base, de ter prefeito. E o prefeito tá lá fazendo as entregas, falando, ó, nosso candidato é o Lira. Essa obra aqui só é possível por causa do Lira, isso. A vida real é assim, gente. A vida real é assim. A direita era para ter feito isso daqui já em 2022, já ter começado a montar os mapas de voto. De onde é que eles tiveram, nós precisamos de deputados, porque é um voto que o eleitor ele se identifica mais, né? Senador é um só, mas deputado tem vários para escolher. E lá, ó, pô, vai a roda na cidade, vê as cidades que dá para crescer, vê as que tem que ir lá para garantir, fazer uma coisa, sabe, sei lá, uma região, sei lá, não é a principal, né? Uma região crucial, né, nos seus planos políticos. A turma do Centrão trabalha com números, com estratégia. Tem que olhar, acho que isso daqui, se espelhar e falar, cara, vamos adaptar isso daqui. Vamos adaptar, porque o mundo é real assim. E trabalhar nesse sentido, né, para obter maioria ampla no Congresso como um todo e começar cada vez mais a colocar mais gente como vereador, mais gente como prefeito e começar realmente a mudar esse país. Mas vamos lá. Terminada a primeira parte falando do Lula, vamos falar do Jair Messias Bolsonaro e seu amigo Donald. Mas antes, na verdade, eu até começo falando, né? Aqui não é sobre o seu Donald. Eliane Cantanhede escreve um texto aí revoltadíssima. Puro ódio. Acorda, Lula. Fazer julgamento do golpe, disputa a oposição versus governo, isso é bom para Bolsonaro. O que você está fazendo? Porque o Lula já abriu a boca, né? E na festa do PT, o Lula até agradece ao Judiciário e ao PGR pelo que eles estavam fazendo. A maior burrice que Lula pode cometer, é que já não começou a cometer, é cair na armadilha do antecessor Jair Bolsonaro, que se move para tirar o julgamento do golpe da seara jurídica e puxar para a arena política, né? O Bolsonaro que está tentando politizar, né? Até então, um julgamento 100% técnico. Ah, Bolsonaro. Transformar o julgamento na disputa governo versus oposição é tudo que Bolsonaro, sua defesa, os acusados e a tropa bolsonarista da internet querem, até porque Lula não está com essa bola toda. Já no dia seguinte, Lula falou como adversário político, confrontando e chamando Bolsonaro de mentiroso na Rádio Tupi. Lula. Péssimo para Lula, para o governo, para o Supremo, para o ministro e para o país, que quer julgamento técnico e justiça. Técnico demais. E ótimo para Bolsonaro, que reage à denúncia como vítima aos palavrões, falando em regime autoritário que persegue líderes da oposição democrática, logo ele. Tá, e qual é o palavrão aí, Metier? Qual é o palavrão? Qual é o palavrão que o Bolsonaro usou?
Me disse. Você devia ter colocado aí, né? O país está dividido ao meio e Bolsonaro não quer, nem pode provar inocência. Hã? Tu tirou isso de onde? Não pode provar? Quem disse isso? Tinha que ser a Aline Cantanhede, né? Tá lá na Globo News, nem à toa, tomando checada à torta e à direito. Ai, em clima de governo versus oposição, esse leitor médio que Bolsonaro está tentando convencer, olha, Bolsonaro não pode, não quer nem pode provar inocência e tenta convencer o eleitor que votou nele e em Lula, mas não se acaba por nenhum dos dois e ainda busca se informar, quem sabe ler a denúncia da PGR e ouvir a delação premiada do CID. Esse clima governo versus oposição, né? Esse alvo não vai ler nem ouvir nada, vai tirar conclusões com fígado e redes sociais. É isso que Bolsonaro quer e é isso que Lula começou a dar para ele. Aliás, com popularidade baixa, dificuldades no Congresso, PT derrotado em 2024, economia preocupando e dúzia de ovos pela hora da morte, a situação do Lula realmente está longe de ser boa. O máximo que vai conseguir é animar a tropa bolsonarista nas ruas e na internet com um falso discurso que é um conluio entre Lula, PT, esquerdas, Supremo e o ministro. É o falso discurso, não existe, gente. Não existe nenhum conluio, isso é tudo falso. Essa turma fica botando em fake news na internet, né? É um conluio. Conluio do... Ah, bando de maluco, né? Por isso que tem que censurar a internet mesmo, né? Tem que censurar essa porcaria. Pra essas pessoas pararem de mentir. Ah... Logo, embaçar a percepção sobre os fatos e dar carne aos leões. Mais prudente deixar Bolsonaro às voltas com a verdade, que é estridente. Por mais que ela esteja aí dando chilique sobre Bolsonaro e os bolsonaristas, qual o ponto central? Ela está preocupada com Lula. Porque Lula está desgastando. Lula está dificultando que a justiça seja feita. Lula, você está politizando. O problema é Lula. Se o Lula é o problema para Aline Cantanhede, que está politizando o tema, o Estadão, onde ela escreve esse lindo texto, né, maravilhoso, nosso pimpa, foi bem, o próprio Estadão acha que, na verdade, o problema é o Supremo. O Supremo precisa se ajudar, viu? Diz o Estadão. Até gostei do subtítulo, ó. No dia seguinte, a chegada da denúncia contra Bolsonaro, o Supremo livrou numa canetada mais um petista corrupto confesso. Assim fica difícil acreditar na imparcialidade do tribunal. Já dava pra parar ali, né? Acho que resumiu bem. 5 dias de denúncia, esse é o tom da imprensa. Graças a Deus que teremos julgamento técnico no país, né? Então, obviamente, aí tudo vai terminar muito bem. Porque tudo é técnico. Espero que não politizem, né? Espero que realmente tenha um julgamento imparcial. O Bolsonaro tenha direito a ampla defesa e poder mostrar aí os seus contra-argumentos. No dia seguinte à denúncia de Bolsonaro e outros 33, né? Enfim, o ministro Dias Toffoli livrou mais um petista graúdo, corrupto confesso, apanhado pela Operação Lava Jato. Como foi noticiado, trata-se de Palocci, figura de pró nos governos de Lula e da Dilma. Pode ter sido apenas uma infeliz coincidência. É só uma coincidência, né? Pouco importa. Fato é que a decisão monocrática de Dias Toffoli, um ministro que dá mostras de estar cada vez mais determinado a arruinar o que resta de reputação institucional do Supremo, em nada contribui, muito ao contrário, para o resgate da aura de imparcialidade que há de orientar a corte durante o julgamento mais importante do país, sob a égide da Constituição de 88. O julgamento de Bolsonaro não pode apenas ser isento. Ele precisa parecer isento. Vai ser isento, vai, muito isento. Trata-se de um processo crucial para o futuro próximo do país, com óbvias implicações políticas e sociais. A técnica e a imparcialidade do Supremo, portanto, são os únicos antídotos contra futuras contestações que possam levar à impunidade. À vista de todos, aí estão os erros que foram cometidos por agentes de Estado no curso da Lava Jato e o diligente labor do Dias Toffoli para destruir todo o trabalho da operação sem qualquer cuidado ou matiz. Hoje,
criminosos confessos podem posar de vítimas e rir do sistema de justiça, né? Do Estado Democrático de Direito. Não que o Supremo tenha que se preocupar com a repercussão dos seus julgados, né, perante a opinião pública. Isso não significa, contudo, que o Supremo, né, exerça um poder olímpico sobre a nação, como se decidisse para suas paredes de mármore. Não faria mal um pouco de sensibilidade às críticas e aos apelos por contenção vindos de cidadãos de boa fé. Se é certo que o julgamento de Bolsonaro provocará desgaste ao Supremo, quão profundo será depende exclusivamente do comportamento de seus próprios ministros. Vale dizer, mais do que nunca, o Supremo precisa se ajudar. Isso não significa, contudo, que os... Vou repetir o parágrafo, foi mal. E o Supremo não se ajuda, por exemplo, quando o ministro, ele, suposta vítima e ao mesmo tempo investigador e relator do processo, sinaliza resistência à transferência do julgamento da primeira turma para o plenário, onde aumenta a chance de haver votos contrários à condenação de Bolsonaro. Os réus do 8 de janeiro estão sendo julgados no plenário, mas Bolsonaro vai ser na turma. O líder, né, que estão pontuando aí. O regimento interno assegura ao relator a prerrogativa de decidir em que esfera a ação penal sob sua relatoria será julgada. Por outro lado, a Corte não é propriamente conhecida pela solidez de sua jurisprudência. O entendimento dos ministros sobre as competências do plenário das turmas já mudou um sem número de vezes a depender de quem estava sendo julgado. Não é só o futuro penal de Bolsonaro que será definido no julgamento. O próprio Supremo estará sob escrutínio. Por isso, a Corte deve dar um exemplo de transparência e isenção. Tá bom. Deixa eu começar até por aqui, né? Vamos começar com a imparcialidade. Vamos ouvir um pouco de imparcialidade. Bolsonaro é mais próximo do diabo do que de Jesus Cristo. Bolsonaro, se tivesse que ele se alinhar, ele se alinha facilmente nas hostes do diabo, de Satanás, do demônio. Porque a construção cultural da figura do diabo, o que é? É o mal, é o contrário, é o violento, é o perverso. Ora, lembremos, uma pandemia. O presidente da República vai para a porta do palácio imitar uma pessoa com falta de ar. Isso é uma atitude cristã? E como é que alguém vai dizer que não, isso é cristão? Cristão não é coisa do diabo, Satanás, demônio. Então, eu acho que é isso que tem que ser lembrado, tem que ser que mesmo no paradigma da religiosidade, no crivo da religiosidade, o Bolsonaro não passa. É o demônio. Tá doido, velho. Realmente, como é que alguém ainda defende Bolsonaro, viu? Eu não tinha pensado nisso, ministro. Agora me botou pra pensar, viu? Estou aqui, rapaz. Tô refletindo, viu? Rapaz, Bolsonaro. 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 Podemos dar um espaço pro contraponto? Vamos deixar aqui, né? Deixar o advogado de Bolsonaro falar um tiquinho. Ele fala na Globo News, conversou com nossos lindos comentaristas, né? A turma da Raquel, André Sadi. Vou deixar ele falar logo, né? Mas eu não estou falando que são vocês. Eu estou dizendo que vocês estão pegando a palavra de um general e estão me questionando sobre a palavra do general. E eu estou respondendo o que o general disse. Eu queria dizer para vocês o seguinte, eu entendo, vocês são comentaristas políticos, vocês participam aí dos acontecimentos do país todo dia, vocês têm que ter posturas, mas eu quero dizer para vocês que a defesa não foi ouvida. Ainda não temos defesa, ainda não colocamos a nossa versão. As coisas têm que ser analisadas sob a perspectiva do contraditório. Vocês fazem perguntas sobre um trecho daqui, sobre um WhatsApp de lá. Eu ainda não tive acesso a todos os WhatsApps, a toda a mídia dos telefones. Pedi hoje para o ministro Alexandre de Moraes, como é que eu vou apresentar a defesa? Eu não tenho o telefone do Bolsonaro. Até agora eu não tive o telefone do Bolsonaro. Então, nós temos que fazer uma discussão à luz do contraditório. Eu não estou criticando vocês, vocês têm a opinião de você. Direito, como diz um antigo professor da faculdade meu, saudoso Hermínio Marques Porto,
Direito não é matemática. Você não pode dizer que a ponte vai cair ou não vai cair sem um conhecimento técnico. O direito, todo mundo tem sua opinião. Eu respeito a opinião de vocês, mas só quero lembrar que, por hora, não houve defesa. Por hora, só houve acusação. Por hora, só há os trechos que efetivamente foram extraídos no interesse da acusação. Por hora, a defesa não teve oportunidade de fazer pergunta ao general nem ao brigadeiro. Por hora, a defesa não teve oportunidade de verificar efetivamente o que existe ou o que não existe, ou quais são os outros trechos dos telefones das pessoas que foram alvos da operação. E por hora, nós ainda não temos um julgamento instaurado, ainda não sabemos sequer se esse julgamento, pelo jeito, estou querendo fazer um julgamento na turma. Começa mal. Como pode se fazer um julgamento na turma? Nós temos uma regra. O senhor vai pedir para que seja no plenário? Eu estou estudando a forma de pedir, mas veja, existe uma norma constitucional para julgamento de presidente da República. O Supremo, como nós sabemos, todos nós sabemos, tem ali interpretações diversas a respeito do foro por prerrogativa de função. Ora, de uma forma mais abrangente, ora de uma forma mais restrita. Com o julgamento do ministro Barroso, teve uma forma mais restrita. Agora, já há uma maioria para uma forma mais abrangente, que se chama, portanto, já existe maioria no Supremo para a prorrogação do foro. Qual foro que pode ser prorrogado para o presidente da República? O juiz natural é o pleno. A portaria do ministro Barroso, quando ele encaminhou, em função do número de julgamentos que existiam no Supremo Tribunal Federal, casos para a turma, são os casos de deputados, de senadores, de ministros do TCU. O presidente não foi encaminhado para a turma. E se nós estamos com o julgamento do Supremo dizendo que se prorroga o foro, como é que o presidente prorroga o foro do pleno do Supremo Tribunal Federal para a turma? Não está correto isso. É claro que nós vamos discutir. Nós temos que discutir isso. Nós temos que ter um julgamento justo. Vocês têm a opinião de vocês, os ministros vão ter a deles, pode condenar, pode absolver, pode receber a denúncia, pode não receber a denúncia, mas nós temos que ter um julgamento correto, justo. O julgamento não vai pacificar o país, porque o Supremo, se decidir por um lado, agrada metade do país, mais da metade, menos da metade, se decidir por outro, da mesma forma. Mas o julgamento justo é a única forma de acalmar o país em geral e preservar a democracia. Tanto está se falando nesse processo, porque preservar o devido processo legal também é uma forma de preservar a democracia. Claro. Então, né? Então, quer dizer, é isso aí. Eu sei de nada. Sei que eu vou esperar essa defesa aí, viu? Gente, até agora não teve uma linha. Assim, vamos dar um espaço aqui pra defender. E o pior, não tem hora que vocês meio que até acham isso normal, né? É normal que não tenha defesa. É normal condenar sem defesa, porque é Bolsonaro, né? A gente já tá acostumado a ser assim, a imprensa tá tratada dessa forma. O Brasil tá muito louco. O brasileiro, ele se acostumou com a loucura. O brasileiro se acostumou com a loucura, né? Você vê a questão da insegurança, é tipo o celular do ladrão. É normal, o pessoal já se acostumou. Botar grade nas janelas de casa, o pessoal não invadir. Não, virou normal já. Surreal, velho. É surreal. Mas vamos lá. Aliados prestam mesuras a Bolsonaro, mas não querem devolver seus direitos políticos. Eu acredito nisso daqui, viu? Vou ser bem sincero pra vocês. Salvo os bolsonaristas raiz, a direita que orbita em torno de Bolsonaro trabalha do mesmo modo. Todos dão muito atenção e prestam mesuras ao capitão inelegível, mas ninguém quer devolver os seus direitos políticos. Já me aprofundo nisso. Olha essa matéria. E ontem, revisão da lei da ficha limpa tornaria inócuas punições como a de Bolsonaro e Crivella. Aí tu devia se perguntando, por que eles escolheram logo Bolsonaro e Crivella? Por quê? Não está claro o quanto o projeto tem reais chances de andar.
atualmente está na CCJ. Quem é um relator? Felipe Barros. Apresentar um relatório aí, né? Foi escolhido em dezembro do ano passado, logo antes do recesso. Acabou de voltar do recesso. Só foi escolhido por quê? Porque a Carol de Tone assim quis. Ela que escolhe o relator. Ela era a presidente da CCJ. No entanto, ainda que fosse aprovada a proposta, que tivesse o condão na prática de derrubar a inelegibilidade imposta pelo TSE a Bolsonaro, um outro possível obstáculo jurídico seguiria em seu horizonte para 2026. Isso porque, como está sendo proposta, a alteração na lei de ficha limpa não mudaria os efeitos de inelegibilidade por eventual condenação criminal por órgão colegiado. O pessoal pontuou essa questão da ficha limpa. Os aliados de Bolsonaro que vem na rede social, Bolsonaro, força, tô com você, são os primeiros a jogar pedra. Quando você vai ver o que está sendo discutido no projeto de lei, o pessoal tentando aí lidar com a questão de crime eleitoral. Aí você vê, cara, tem umas figuras que eu falo assim, cara, Bolsonaro fala A, tem uma figura que ela não dá 24 horas, ela sempre é público falar B. Figura muito proeminente, com muito engajamento, eu fico de cara. Essa figura mesmo tava batendo na questão da lei da ficha limpa. Independente de lei de ficha limpa, o que é que seja. Gente, o que é que esses aliados de Bolsonaro fazem para tentar transformá-lo em elegível? Postagem na rede social de declaração de apoio, isso não tá ajudando muita coisa. Talvez sejam as críticas construtivas, né? As críticas construtivas é que vão nos ajudar a tornar Bolsonaro elegível de novo. É? Ah, bom. Tô de olho. Aí, você vê. Aqui a turma que reclama que Bolsonaro não quer largar o osso. O timing é tudo. Anúncio da pré-candidatura de Caiado irrita bolsonaristas. 4 dias depois de Bolsonaro ser denunciado, Caiado anuncia o evento de lançamento de sua pré-candidatura, marcado para 4 de abril. É só em abril. Para que tem que anunciar agora? Não abre a boca para falar do Brasil. Não abre a boca para falar de Bolsonaro. Não abre a boca para falar de nada. Nada. Abre a boca para falar dele. Com o Bolsonaro, não quer largar o osso. É isso. Só pensa na família. E pipipi, papapá. Não tem como levar a sério uma coisa dessa, né? São os aliados. Aí se Bolsonaro não apoiar, olha lá, ó. Bolsonaro não quer unir a direita, só quer unir em torno do nome dele. Aí dá uma olhada aqui, ó. Aqui sim, você vê uma pessoa, né? O Eduardo ali. O Eduardo está lutando para tornar Bolsonaro elegível de novo. Lutando como? Com críticas construtivas. Uma aula curta e perfeita sobre como um presidente que não é frouxo pode tomar atitudes porque foi eleito pela maioria do país para isso. É o oposto do que ocorre no Brasil, muito especialmente em 2019 e 2022. Assista Bolsonaro. Mas não precisa colocar o Mário Frias para me xingar. Mas o Mário Frias, eu não vejo ele xingando as pessoas. Eu vejo só ele rebatendo. É porque tá proibido rebater, né? Tem que deixar os críticos construtivos falarem o que quiser. Você vê, ele é uma crítica puramente construtiva contra esse frouxo do Bolsonaro. Aí o Marcos responde: chama Bolsonaro de frouxo, mas não marca o deputado. Compara situações bem diferentes. Trump é presidente dos Estados Unidos e em sua primeira eleição, tal qual Bolsonaro, sofreu o pão que o diabo pisoteou nas mãos do sistema. Agora, em sua volta, né, diferente da primeira, Trump está mais forte e com um reforço significativo. Tem um Congresso ao seu lado e tempo para mostrar o quanto estava certo. Barba, cabelo e bigode, né? Câmara, Senado e a Suprema Corte. Fora o tempo aí que mostrou que o Biden realmente colocou os pés pelas mãos. Quando o Bolsonaro teve as mesmas ferramentas para lutar? Quando? Nem as leis são as mesmas, nem os juízes são iguais. Um homem massacrado incessantemente pela mídia. Bolsonaro corre grande risco de ser preso a qualquer momento. Ao invés de defendê-lo, muitos preferem entregá-lo de mão beijada aos leões. É sobre isso, é sobre lealdade, é sobre entender que Bolsonaro, no fim, somos todos nós apoiando o sistema.
Todo santo dia isso acontece. Mas não pode, papai, acho que pode criticar. Agora, se você acha que isso aqui é uma crítica que vai levar a algum lugar, eu acho que você não tá batendo bem da cabeça. Aí, nesse contexto, quero trazer aqui um exposed. Gostei muito desse. Eu vou esfregar esse tweet o resto dos dias na cara das pessoas. Fala aí que eu não critico. Fala aí que eu não critico agora. Eduardo Bolsonaro colocou um recorte do que eu tava comentando ontem, né? Eu começo com um tom irônico. Eu falei, o Trump tava lá, se pegue. Olhou lá, o companheiro Dudu, nosso fritador de hambúrguer. Falou, Dudu, meu amigo, mande um abraço lá pro Jair, aquele velho, aquela barriga linda, saliente. Aí eu falei, gente, eu não estou falando aqui da questão do fritador de hambúrguer à toa. Aí explico lá, falo assim, gente, brincadeira à parte. E aí eu coloco ali em discussão o seguinte, né? Olha a quantidade de gente que ficou, Eduardo, fritador de hambúrguer. E Bolsonaro quer colocar ele com embaixador porque ele frita hambúrguer, porque é filho de Bolsonaro. E aí, assim como eu acabei de falar do Trump, né? O tempo mostra algumas coisas. Eu acho que o tempo passou e você fala, rapaz, o Eduardo aí, né? Seus problemas, seus acertos, vem entregando aí algumas coisas, né? Algumas coisas mais concretas, alguns resultados concretos, né? Ele conseguiu algumas coisas aí. E eu trago isso para reflexão, falo, pô, acho que vale a pena te refletir sobre isso daqui, né? Olhar algumas coisinhas. Eu critico aí algumas alas da direita. Aí o Eduardo pega esse recorte e fala assim, ó, vou falar algo que poucos sabem. Quem já me criticou algumas vezes, inclusive me mandando para aquele lugar. Eu acho que eu nunca mandei para esse lugar, mas eu já falei coisas que eu acho que são melhores, sem mandar para aquele lugar. Aí ele fala assim, ó, concordo e discordo dele. Mando ele de volta para a mesma casa, mas escuta e reflito. Você realmente me mandou para alguns lugares, viu? E aí eu falei de boa, mano, não vou não. Vou continuar reclamando. Mas enfim, ele diz, ó, escuta e reflito. Ao contrário do que dizem, nossa família tem sim como hábito escutar e avaliar críticos reais e bem-intencionados. Se vejo que a pessoa está puxando minha orelha com boas intenções, eu posso me irritar, mas me seguro e escuto. O que diferencia o xingamento do Kim, por exemplo, para um intergaláctico é perceber qual a intenção de cada um. Sabe? Na boa, se eu for reclamar com alguém, e normalmente eu sempre tento, eu tento, 1, 2, 3, até que eu perca a paciência. Tenha certeza, eu já falei isso pra vocês em vídeo várias vezes, vocês às vezes não acreditam em mim, mas tá aí agora um exposed, talvez o Eduardo Bolsonaro falando, vocês acreditam, eu falo, gente, de coração. A maior parte das pessoas, antes de eu jogar pedra, eu tentei resolver, eu tentei. E aí, é quando eu vejo isso que não dá mais, eu falo, cara, eu tô vendo que tu não quer resolver nada, tu tá de safadeza. Isso tem uma coisa que eu também, acho que eu tenho uma certa expertise. Eu sou bom de julgar as pessoas, sabe? Eu sei assim olhar e falar, tu é de safadeza. Tu é um safado, sabe? Tu tá de sacanagem pro meu lado. Tem uma turma aí que eu não pego no pé à toa. Eu falo, eu não sou uma pessoa injusta. Olha pra trás aí que foram as pessoas que eu peguei no pé. E sempre tem alguma razão. Normalmente eu falo, eu mostro porque eu tô pegando no pé. E o Eduardo falou, cara, o problema não é nem ser xingado. O problema, cara, qual é a intenção disso? Tu quer fazer o quê? Um comentário como esse daqui, gente, ele é aplicável na realidade? Vai lá frouxo, aprende isso aqui. Que crítica é essa, pô? Que crítica idiota é essa? Vai levar... qual lugar? Lugar nenhum. Só comentário idiota. É só pra gerar desgaste à toa. Enfraquecer o maior líder político da direita. A troco de quê? Não sei. De lavar a alma, né? Porque aqui os intergalácticos estão lavando a alma. Quando eu vou reclamar, porque eu vejo, ó, isso aqui vai dar errado lá na frente, ó, isso aqui, eu acho que pode até gerar problemas pro próprio Jair. Eduardo continua, né? E é exatamente por esse espírito que o Kim é capaz de pouco tempo depois fazer um vídeo desse, levantando debate em torno de mim, onde se cobra o posicionamento de outros. Eu vim reclamar com o Eduardo essa semana agora, eu acho, sei lá, não deve ter 7 dias. Reclamei um monte. Reclamei. Eu sei que tem que reclamar, né, também. Fala aí que eu só passo... Fala aí agora que eu só passo pano. Ao vivo assim, né, eu só passo pano. Mas uma vez ou outra eu critico. Até o Jair eu já critiquei. Mesmo alguns ditos intergalácticos me chamam pra conversar, eu valorizo isso. Tanto que não exponho e por isso eu sou criticado pelo pessoal que tem outra visão. Os quais intergalácticos apelidam de direita caçabista. É bom pontuar isso, né? A turma intergaláctica adora chamar os outros de 1000 coisas. Mas você falou um ai deles, se jogam no chão e se vitimizam.
Você só não irá me convencer que alguém que insiste em fazer críticas em público repletas de meias-verdades é um crítico honesto e bem-intencionado. Se fosse um crítico honesto, para o telefone ligaria, mandaria mensagem, fazer o que quisesse, porque tem liberdade para isso. Quem insiste em sempre trazer desgaste da imagem do meu pai e da minha família em forma de crítica construtiva, não está buscando melhorar nada. Está em busca de destruição do movimento político para pôr outra coisa no lugar. Eu nem sou favorável a resolver tudo no privado, não. Eu não tô com vontade de todo mundo. E tem coisa que você tá vendo que é safadeza. Quando o cara vem de meia verdade, você consegue. Gente, não é difícil. Quantas vezes você já não viu uma pessoa falando algo e fala, pô, tu tá sendo injusto? E tu conhece a pessoa. E tu sabe quando a pessoa não tá sendo injusta. Tu sabe quando ela tá na safadeza mesmo, omitindo alguns pedaços da história. Ainda mais quando tu pega essa mesma pessoa e tu vê que no passado, sei lá, tem comentários dela que vai numa direção totalmente oposta. Pega a questão das comissões, por exemplo. Olha o Ricardo Salles, olha o Sabugosa. O cara sabia como é que funcionavam as comissões, sabia como é que funcionava a sabatina. Lá no debate lá com o Kataguiri, declara o apoio lá ao Paulo Gonet, depois diz, cara, a política real, existe um pragmatismo, sabe? É o mundo real, é os nomes que estão aí. Não adianta você pegar o nome perfeito e não passar no Senado. Vamos voltar para a realidade. Você pega o Luiz Felipe, de Orleans e Bragança, que o Princeso, né? Onde, quando Eduardo vai para os Estados Unidos, não, eu vou ficar no Brasil, porque eu preciso trabalhar nas comissões. Aí chega agora na votação das comissões, não, as comissões não servem de nada. Irmão, se decide. A comissão servia lá em setembro para você desgastar o Eduardo. Aí agora, em janeiro, não serve mais porque tem que votar no Marcel Van Hatten. Assim, isso não é uma crítica qualquer. Aí nesse ponto eu não sou favorável a resolver nada no privado, não. Pra mim é logo a pé na porta. Chega logo de voadora lá, porque gente assim, não dá, cara. Não dá. Não dá. Você acha que ela é uma crítica construtiva? Ó, professor Eulavo, intergaláctico. Senador eleito por Washington, Eduardo Bolsonaro, anuncia que estará no mês que vem em visita oficial. Ele falou isso daí antes do Trump mandar aquele salve lá no CPEC. E mesmo aí, indo pra cima e pra baixo, pra um lado e pro outro, ele garante Eduardo Bolsonaro para a Comissão de Relações Exteriores e PT aceita a derrota. É a comissão, inclusive, onde tramita o projeto de lei que pode dar um enquadro nas ONGs e no dinheiro internacional que entra no Brasil para te censurar e financiar todas essas agendas que eu tenho certeza que você não apoia. Faz uma crítica, pô, faz uma crítica decente. Faz uma crítica realmente honesta, que tá tentando chegar em algum lugar. Pois é, né? Choro é livre, Soraya. O choro é livre, viu? O choro é livre. Você vê aqui, ó. Eu não acho que isso aqui é bobagem. Não que o... Não acho que o Bannon não é um tipo de gênio nem nada. Eu não tenho nada favorável pra falar do Steve Bannon, na boa mesmo. Não tenho nada favorável pra falar, também não tenho nada contra pra falar desse cara. Mas acho que essa foto aqui mostra que, assim, está fisicamente no local. Você olhar na cara da pessoa, olho a olho, face to face, cheirar o cangote, então tá ali, né? Espero que o Eduardo tenha escovado o dente. Você vê, né? O cheiro lá do Steve Bannon. Cara, é diferente, velho. É diferente. Da mesma forma que, sei lá, tem essa foto aí conversando com o Steve Bannon, quantas pessoas ele não pode encontrar, conversar, fala uma coisa aqui, faz uma coisa colar e tudo mais. E o povo só reclama, só nada presta. Nada presta, tudo é ruim. Por que o Donald exaltou o Jair? Segundo Paulo Capelli, dias antes de Trump exaltar Bolsonaro em discurso, a coluna mostrou que o presidente dos Estados Unidos sairia em apoio de Bolsonaro. Trump faz um movimento por sustentar que Bolsonaro está sendo alvo de perseguição política. E o pior é que realmente, dia 19, Paulo Capelli falou, Trump vai defender o Jair aí. E defendeu mesmo. Trump também assina Bolsonaro para reforçar uma espécie de aliança global que existe entre algum líder da direita. Por último, não menos importante, o gesto de Trump é uma sinalização a Lula, que é o ministro, de que a Casa Branca está atenta ao julgamento de Bolsonaro. Donald aguarda o relatório do OEA sobre a atuação do ministro para tomar medidas contra o magistrado do governo brasileiro. Mas antes mesmo do parecer ficar pronto, a sua empresa, Trump Media, processou o ministro sob a acusação de promover censura. E aí, sobre isso, rapidamente, né?
Rumble e empresa de Trump pedem eliminar para que a ordem do ministro não sejam cumpridas nos Estados Unidos. Quem está acompanhando esse caso mais de perto, né, inclusive posta ali as imagens, né, da ação protocolada, com o número de protocolo e tudo mais, é o Paulo Figueiredo. Ele fez um tweet aqui, um breve resumo. Advogados, né, do Trump Media e Rumble entraram com pedido de TRO, que será um liminar na justiça americana, bloqueando os efeitos da decisão do ministro hoje por volta das 2 horas da manhã do horário de Brasília. A ordem tem 67 páginas. O juiz agora pode decidir em algumas horas ou alguns dias. O que acontece se a ordem de restrição temporária, a TRO, for concedida? Primeiro, bloqueará imediatamente o cumprimento das ordens do ministro nos Estados Unidos, estabelecendo um precedente legal que juízes estrangeiros não podem ditar políticas de conteúdo em plataformas americanas. 2. Protegerá Rumble e seus executivos, especialmente o CEO, o Pavlovsky, de ameaças legais penais financeiras impostas pelo ministro. Possíveis consequências. O ministro pode retaliar aumentando as penalidades contra o Rumble no Brasil, expandindo o bloqueio da plataforma no país ou mirando outras plataformas como a Truth Social. O caso pode se transformar em uma questão diplomática maior entre Estados Unidos e Brasil. Outras plataformas americanas poderiam usar esse precedente para resistir a demandas similares de governos estrangeiros, talvez o X, por exemplo, Twitter, né? A autoridade do ministro poderia ser enfraquecida tanto doméstica quanto internacionalmente. A decisão seria um marco na proteção de empresas americanas contra interferência judicial estrangeira ilegal, reafirmando que a lei dos Estados Unidos, não censura estrangeira, governa plataformas americanas. O que vai acontecer? Não sei. Tá ali as possíveis consequências, Paulo Figueiredo coloca, a depender da decisão de um juiz lá nos Estados Unidos. Qualquer atualização mais concreta, comento com vocês. A Anatel disse que a maioria das operadoras já bloquearam acesso ao Rumble. E aí, como sempre, né, quando acontece esse tipo de coisa, a gente se questiona. A Anatel age rápido para bloquear uma plataforma, né, com judicial, mas ignora a enxurrada de sites de apostas ilegais e o famigerado jogo do tigrinho, que segue operando livremente, destruindo famílias, lavando dinheiro sem qualquer barreira real. Curioso como a eficiência regulatória só aparece quando o interesse é calar opositores, enquanto o submundo das bets continua faturando bilhões sem fiscalização. Tem uma matéria interessante, saiu hoje, 4 da manhã. Brasil teme isolamento após sinais de recuo da União Europeia em regulação das Big Techs. Isso aqui eu falo depois com calma. Matéria da Patrícia Campos Melo. Quero entrar nisso, porque se o mundo tá puxando um pouquinho o freio por conta do Trump, não sei se o Brasil vai querer, né, matar no peito e jogar sozinho, né? A União Europeia, Reino Unido, que tá falando União Europeia, né? Canadá, tá todo mundo pisando no freio. Só o Brasil de Lula, que vai querer ser o herói da resistência, a observar. Eu sei que eu vou mandar lá o vídeo do William Bonner, o do advogado de Bolsonaro e do ministro nomeado por Lula. Lá no Telegram, o link tá na descrição. Se você quiser ver de novo, vai mandar pra alguém. E se quiser ajudar um pouquinho mais, né? Igual de mim, pode estar no meu canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro. Kimpaim.com aqui em cima, sem BR. Onde tudo isso aqui está sendo registrado. Já tem 24 publicados, os 2 primeiros anos completos do governo Lula. E o de janeiro, estamos confeccionando, sairá agora dia 15 de março. 45 dias de delay. Por hora é isso. Fica aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.